Fala, vascaínos e vascaínas, ligados e ligadas aqui no nosso querido e amado Imprensa Vascaína. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, é muito bom ter você aqui comigo em mais um vídeo aqui do canal. Dê seu like, compartilha, espalha pra geral. Me sigam também nas redes sociais, tá? Instagram, TikTok, no Spotify e aqui no YouTube. É só colocar Imprensa Vascaína, claro. Você acha o meu canal. Vou tomar aqui a minha água, né? Enquanto isso aí, vai deixando o seu like. De segunda a sexta, tem vídeo novo aqui no canal, tá? Sempre às 9 horas da noite. Já ativa o sininho de notificação. Para quem é do Spotify e do YouTube, tem esse conteúdo exclusivo aqui para você. Ó, no nosso bate-papo de hoje, o Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente aí do nosso rival, o Flamengo, participou de uma live. Ele já tinha falado isso há algum tempo e ele reafirmou isso numa live ao qual ele participou. Que por pouco ele não foi aí CEO do Vasco da Gama, hein? Vocês aceitariam um ex-presidente do nosso maior rival sendo nosso CEO? Lembrando que o Vasco teve o Luiz Melo, se eu não me engano era Luiz Melo, né? Que era da SAF do Vasco, que é flamenguista. Fez parte aí do Vasco da Gama. Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo, para que a gente possa reagir, né? Foi no Brabo TV, eu acho que é do canal do Rafa Penido, tá? Deixa eu... Aqui, ó. Eu vou te contar a verdade. Vamos ver aqui. Canal Brabo TV. Alô, do Brabo TV. Vou deixar também o link do vídeo, né? Para só esperar aqui passar o comercial. Enquanto isso, ó, deixem o like aí. É do Rafa Penido mesmo, canal Brabo TV. Alô, galera da Brabo TV, aquele abraço. Vou deixar o link do canal dos caras aqui também. E sigam aí, tá? Sigam aí. Eu tô sem conta aqui, mas vou deixar depois o meu like lá no canal da Brabo TV. Vamos lá. Vamos ver então aqui o react, ó. Canal Brabo TV, canal do Rafa Penido. Deixem lá o like, tá? Se inscrevam no canal lá, tá com 11 mil inscritos. Vamos dar essa moral lá para Brabo TV. Vamos lá. A torcida do Botafogo, do Vasco também, que está passando uma situação semelhante, tá? O Vasco conseguiu sair da furada um pouco antes, né? Que eles tiraram a 7-7 um pouco antes ali do caos se instaurar, né? Não, os casos são diferentes, os casos são parecidos no início, né? A partir do momento que a situação está difícil e aí partem para a SAF. Aí depois cada um é uma história. Mas que todos dois, né? E aí eu incluo o Fluminense também, que não está na mesma situação tão aflitiva, né? Mas é um clube assim que tem dívida também, e também tem uma torcida muito grande, também tem torcida no Brasil inteiro. Eu acho que não existe mágica, mas também não existe solução sem sacrifício. É verdade que Vasco e Corinthians te procuraram? Opa! É verdade, mas eu posso falar isso porque foram consultas públicas, né? Aconteceram ao vivo, como que a gente está falando aqui, né? E não foi o Vasco e o Corinthians, foram candidatos a presidente do Vasco e do Corinthians que me procuraram e perguntaram se eu gostaria de assumir o cargo de CEO e tal, e com todo respeito, né? Eu não tenho nada contra que um rubro-negro trabalhe no Vasco, nem que um vascaíno trabalhe no Flamengo, nem um corintiano e tal, né? Mas no meu caso particular, acho que a paixão fala mais alto. Eu entendo, né, a integridade profissional das pessoas e tal, que não vejo problema nenhum. Durante o período que eu tive no Flamengo, alguns dos meus dirigentes não eram torcedores do Flamengo, mas enquanto estavam lá eram tão rubro-negro quanto eu. Então eu entendo perfeitamente isso. Mas no meu caso é muito difícil que eu consiga assumir um cargo de direção num clube que é rival direto do Flamengo. O Vasco especialmente seria complicado, né? Qualquer um dos rivais diretos. Aí pergunta pro Batman lá que ele vai dizer. Muito bom, bom demais. Abraçando aqui o Alvinho da Camisa. Então é isso aí, ó. O Eduardo Bandeira de Mello, na verdade, não foi um convite do Vasco, foram de candidatos às eleições, né, do Vasco da Gama.
que consultaram o Eduardo Bandeira de Mello, perguntando: Eduardo, se você tem interesse aí em assumir ser CEO do Vasco da Gama, né? E aí o Eduardo Bandeira de Mello, por sua identificação no Flamengo, aí rejeitou tanto a proposta desse candidato, né? E tanto também do candidato da equipe corintiana. Eu não sei se daria muito certo, não. Eu acho que ele não teria paz para trabalhar, até porque muita identificação com o rival, qualquer coisinha colocaria uma culpa no Eduardo Bandeira de Mello. Então, no final das contas, o Eduardo Bandeira de Mello fique lá no rival, o Vasco segue, o Vasco tem capacidade de buscar outras pessoas para serem CEO. E é isso, né? Eu quero saber a sua opinião. Você aceitaria Eduardo Bandeira de Mello ou qualquer outro rubro-negro no Flamengo, no Vasco da Gama? Quero aqui, ó, o teu comentário. Alguém do Fluminense, alguém do Botafogo, dos maiores rivais, né? Dos Gigantes da Colina, trabalhando no Vasco da Gama, né, num cargo pesado como de CEO. A gente também teve o caso lá do... Eu até esqueci o nome dele. Rapaz, que ele era vascaíno, né? É vascaíno. CEO do Vasco... Vascaíno. Eu esqueci o nome dele. Rapaz, tá na ponta da língua. O nome dele, da SAF. O apelido dele... Falaram até que era Presuntinho o apelido dele. Rapaz, eu esqueci o nome dele. Eu vou achar o nome desse cara aqui. Ele era vascaíno. Hoje é o Carlos Amodeu, né? Rapaz, eu esqueci o Alexandre Matos. Vasco, apresentação. Que eu lembro que eles foram apresentados juntos. Ou melhor, esse cara apresentou o Alexandre Matos junto. Deixa eu ver aqui. Tem até aquele meme, né? Também. Embarcou. Eu vou achar esse vídeo aqui. A chegada, aceitar o convite, gigantismo. Alexandre Matos. Caraca, não tem aqui. Enfim, esse cara se dizia vascaíno e fez um trabalho horroroso no Vasco da Gama, né? Muito ruim. E tanto que depois ele saiu. E aí o Pedrinho, uma entrevista, falou muito mal, né? Advogado também, Felipe Carregal. Eu esqueci de fato o nome dele. Relação com Brax, eu tinha compromissos articulares, Dom, Brax, assim como eu, ambiente, processos com a 777, tem relação sim ou não? Não tem aqui o... Caraca, eu esqueci mesmo, gente, o nome do cara. Que vergonha. Aqui, ó, eu tenho a foto dele aqui, eu vou mostrar a foto. Eu vou mostrar a foto dele, deve ter aqui na foto. Lúcio Barbosa. Esse mesmo, Lúcio Barbosa, que é vascaíno, que fez um péssimo trabalho lá naquela... Meio que um interlocutor, né, da SAF do Vasco. Fez um péssimo trabalho no Gigante da Colina. Galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua audiência, pela sua paciência. Valeu, galera. Aquele abraço e saudações vascaínas.